Olá, Belo Horizonte. Olá, Estado de Minas Gerais. Olá, você que se encontra aí em São Paulo, nos acompanha, nosso amigo, nos assiste, nos acompanha no Instagram, no YouTube. Você, amigo especial, que está lá na Filipinas, que é nosso cliente aqui na nossa empresa. Você que está em Lisboa, em Portugal, amigo nosso do esporte, amigo nosso do transporte, você que se encontra, amigo nosso também da fé, irmão em Cristo, pastor, missionário, você que se encontra aí nos Estados Unidos, eu quero mandar um abraço para você, de forma especial para você que se encontra em Newark, você que se encontra aí em New Jersey, você missionária maravilhosa, missionária Lourdes e esposo, seu marido, homem de Deus, obrigado aí por todas as indicações. E nesta data de hoje, o Eterno encheu o nosso coração para termos um episódio totalmente diferente de tudo aquilo que nós temos trabalhado aqui no podcast dos Santos. Nós vamos trazer para a sua reflexão, tanto você, cidadão brasileiro, quanto você, cidadão do mundo. Nós vamos falar e vamos tratar aqui com os nossos amigos e daqui a pouco eu vou os apresentar sobre um tema crucial, que é uma tríade, que move o mundo, que move tudo que existe, que é a oração. Daqui a pouco nós vamos saber o que é a oração e como essa ferramenta nos transporta a dimensões o qual a maioria do indivíduo desconhece e não entende. O poder da oração é muito mais potente do que uma nave espacial, é muito mais potente do que os carros mais famosos que existem, é muito mais potente do que o avião. E no poder da oração, nós vamos, neste vídeo, transportar e levar a você aonde Deus tem para você chegar. E, para começar, eu gostaria de seguir o Mestre Jesus Cristo, num texto que ele nos ensina a orar. O Evangelho de São Mateus, capítulo 6, a partir do verso 9. Eu gostaria que você acompanhasse comigo esse texto onde Jesus nos ensina a orar. Jesus começa assim: portanto, vos orais assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Reino é poder, reino é governo, reino é direção. Ele nos ensina: venha a nós o teu governo. Faça a sua vontade em nós, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoas as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. O mestre nos manda aqui perdoar, orar, e daqui a pouco nós vamos entender sobre isso. Amém. Amém, meu querido? Gostaria de apresentar para vocês aqui, não vou delongar porque ele vai falar quem ele é. Estamos aqui com o pastor Laranjeira, Igreja Batista Getsemane. Daqui a pouco vocês vão conhecer os demais daqui da mesa, pastor Giovanni, doutora Ana Donizete, que também é pastora. Pastor Laranjeira, fala um pouco para nós aí o que o Eterno encheu o seu coração. É uma alegria, uma honra muito grande falar para essa multidão e dizer para vocês que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Aqui está falando o ex-macumbeiro. Trabalhei quase 30 anos na quimbanda, na umbanda, na magia negra, no voodoo. E eu não tinha vida, porque só tem vida quem é a vida. E esta vida, ela chama Jesus Cristo de Nazaré. E um dia, eu no cemitério para fazer uma obra de bruxaria, né? Eu arranquei um defunto. E quando eu arranquei o defunto, o diabo gritou lá de cima: esta não, essa é do homem lá de cima. Era uma mulher, esposa de um pastor. E aí eu me caí em mim e falei: então tem um Deus maior do que esse que eu estou servindo. E eu conheci esse Deus maior. Esse Deus maior me deu vida, vida com abundância, vida e vida eterna, vida com paz, com felicidade e com muita riqueza, com muito amor e com muita alegria e com muita paz e com muita oração. E quero passar essa unção, essa oração para todos vocês. Assim diz o Senhor. Oh, maravilha, hein? Você que se encontra aí pensando em suicidar, você que vai nos assistir aí dentro de um presídio,
ou até num CT de tratamento de dependência química, você que está nos assistindo e nos ouvindo também, e irá nos ouvir dentro do seu carro no Spotify, você que pensa que não tem jeito para você, você acabou de ouvir aqui uma parte do testemunho do pastor Laranjeira, que outrora estava aprisionado, segundo o que ele mesmo disse, pelas trevas, mas hoje está liberto, serve ao Senhor da paz, serve ao Senhor dos senhores, e tudo isso você vai entender que é graças ao Senhor Jesus e o poder da oração. Eu gostaria também de apresentar para você, meu telespectador, você que nos assiste aqui nas nossas redes, nos assiste no nosso canal, a experiência também do nosso pastor, o nosso amigo aqui. Ele vai trazer para você uma reflexão profunda do que é oração. Pastor Giovanni. Glória a Deus, graça e paz. Bom dia a todos. É uma honra muito grande, né, poder falar sobre oração. E algo que o texto que você acabou de ler, sobre Jesus ensinando sobre oração no Sermão da Montanha. Ele começa falando das bem-aventuranças, que são qualidades, né, do ser humano, e depois ele diz, você é sal, você é luz, e logo em seguida ele ensina a orar. E aí eu percebi que todas as vezes que fala sobre oração, na Bíblia, vai sempre também traçar comportamento. Oração, comportamento, comportamento, oração. Jesus faz isso o tempo todo. Na Bíblia, o tempo todo vai traçar isso sobre oração e comportamento. E para mostrar que o poder da oração não está só naquele que responde, mas também está naquele que ora. Né? Quando Deus falou lá em Jeremias 15, nem se Moisés e Samuel tivessem vivo, eu ouviria eles por causa do pecado desse povo. Ou seja, Deus estava dizendo, aqueles homens tinham uma vida de oração, uma vida diferenciada. E quando falavam comigo, eu os atendia. Então, a pessoa que tem uma vida de oração, eu queria muito compartilhar uma experiência, deixar registrado aqui, que né, nós tivemos aqui a oportunidade de orar, e Deus me fez lembrar de algumas experiências. Certa vez eu estava lavando vasilha, era um domingo, e aí eu comecei a chorar. Eu fui chorando, lavando vasilha, eu falei, Senhor, nós somos tão pecadores. Quem de nós vai conseguir chegar diante do Senhor? Nós somos muito pecadores. E chorando e lavando vasilha. Quando, de repente, eu saí de dentro de mim e vi meu corpo segurando a vasilha em pausa. Aí eu pensei assim, eu tô morrendo. Eu falei, mas quem morre tem que cair. Eu tô em pé ali em pausa e tô em pé aqui fora. Eu devo estar morrendo. Eu não vi Deus, mas eu vi uma luz no formato do corpo de um homem. E essa luz falou, vem comigo. E quando ela falou, eu não tive poder de decisão. Eu fui. E quando eu passei pela porta, eu senti a sensação de passar em espírito pela porta como uma sombra, sabe? E eu passei e voei até a BR-262 ou 381, que ela muda de nome. E aí Deus falou comigo, olha para lá. Quando eu olhei, todas as casas se arredaram. E a casa de um irmão que eu nunca tinha ido, ela fez assim. E a gente que estava no alto, no céu, no alto, descemos até dentro do quarto do irmão. O irmão estava na cabeceira, ajoelhado, orando e falando com Deus. E eu dentro do quarto, junto com o Senhor, ouvindo a oração dele. E eu ouvi a oração toda, e aquela oração impactante. De repente, voltamos de novo para a BR, para o mesmo lugar do céu, e ele falou comigo assim, sente o que eu sinto quando isso acontece de verdade. E botou a mão no meu peito. Quando ele colocou a mão no meu peito, eu senti como se eu desse a volta no mundo em questão de milésimos, assim, no mundo inteiro, nas galáxias, uma coisa inexplicável. E ele falou assim, aqui nasce seu ministério, coração de adorador. Eu vou te usar para levar as pessoas para me adorar. Hoje esse irmão vai na igreja. Esse irmão morava assim, era um perto para ir de carro, mas muito longe para ir de ônibus, porque era tudo contramão. Então ele ia na igreja uma vez por mês, mas ninguém nunca sabia quando que ele iria. E Deus falou comigo, hoje ele vai no culto. Quando ele chegar no culto, para tudo que você estiver fazendo, aponta para ele e diga que eu sou o Deus que responde a oração dele com fogo. Era 8 horas da noite, eu dirigi o louvor na igreja e meus irmãos tocavam e eu fiz todo mundo parar. Ele colocou o primeiro pé na igreja e antes de colocar o segundo e terminar de entrar, eu disse, Wellington, desculpa falar o nome, né? Mas Wellington, hoje às 15h50, 10 para as 4, eu fui em espírito na sua casa, dentro do seu quarto, e te vi orando e falando com Deus ajoelhado na cabeceira da sua cama. E o Senhor manda te dizer que responde a tua oração
com fogo. Ele pôs o segundo pé na igreja, caiu de joelho chorando, e toda a igreja foi renovada com o Espírito Santo. É forte. Esse testemunho, eu gosto de contar esse porque ele tem uma sequência. Passado 15 dias depois dessa experiência, era uma segunda-feira, um culto bem simples, uma segunda-feira, e eu estava assim, e de repente eu olhei para esse mesmo irmão, o Wellington, e o Senhor disse para mim assim, lembra daquela oração no quarto? Eu disse, lembro, nem tem como esquecer. Ele falou, pois hoje ele fez uma oração semelhante, só que não abriu a boca. Ele fez um voto comigo em pensamento, olhando para o espelho e colocando a gravata. Enquanto ele arrumava a gravata, ele fazia um voto comigo em pensamento. Como prova que eu recebi o voto dele, que é sincero. Como prova que eu ouvi a oração dele, disse para ele que eu dou a casa própria para ele hoje. Ô, gente, diante de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor me desculpa, mas agora... O culto era 8 e pouco, ó. Quer dizer, falta bem de 4 horas para terminar o dia. O cara vai ganhar uma casa. Falei, Senhor. Aí ele falou comigo, entrega do jeito que eu tô te falando. E ele vai testificar que eu te uso. E aí eu não entreguei, acabou o culto. Eu fiquei para fechar a igreja. Aí eu tô ali fechando a igreja. E de repente, e ele não ia embora. Eu falei, esse cara não vai embora, meu Deus. E aquela aflição, eu doido pra ele ir embora, e ele não ia embora, e me ajudando a fechar a igreja. E ficou só eu e ele. E Deus falou, entrega. E eu falei, Wellington, Deus manda te dizer, hoje você fez uma oração, olhando no espelho, você não falou em palavra, falou em pensamento, fez um voto com Deus, enquanto ajeitava a gravata, o Senhor manda te dizer, quando eu falei isso, você fez o voto, e Deus manda te dizer, recebeu o seu voto, te dá uma casa própria, hoje ainda. Na hora que eu falei a primeira parte, ele falou assim, que isso, você não é mãe de nada não, mas pelo amor de Deus, é muito forte isso. Só que eu falei, como prova que Deus ouviu, ele te dá a sua casa própria hoje. Aí, do nada, inverteu. Ele começou a xingar e brigar comigo. Pontou o dedo na minha cara e falou assim, toma vergonha na sua cara. Quando Deus te usar no profundo, não aproveita da revelação para aparecer. Eu falei em pensamento, eu fiz o voto, olhei no espelho, tudo bem, tá tudo certo, até aqui tá tudo certo, mas não exagera não, porque a revelação foi profunda. Aí eu falei, meu amigo, você me desculpa, mas vou ter que te falar, dom de revelação não me faz diferente de ninguém. Segundo, eu não preciso te agradar para viver, não preciso te agradar para viver. E terceiro, minha vida não altera em nada, o que eu tô falando aqui. E aí eu saí e eu confesso que eu esqueci. Olha que eu tenho uma memória muito elogiada, mas eu esqueci. E quando foi no próximo culto, quarta-feira, próximo culto da igreja, esse irmão tava pulando, mas pulava na igreja, que eu nunca vi ele fazer isso, pulando. Eu falei assim, tem gente que tem dia que tá doido mesmo, né? Olhava para ele, mas não lembrava, e ele pulando, e daqui a pouco ele pede a oportunidade, vai lá na frente e fala assim, igreja, primeiro, antes de contar o testemunho, eu preciso pedir perdão. Porque quando Deus usou o Giovanni, eu apontei o dedo na cara dele, eu falei que não era de Deus. Por quê? Eu vou contar para vocês. Que Deus usou ele numa revelação muito profunda. Só que ele falou comigo, você vai ganhar sua casa própria hoje ainda. Quando ele falou isso, aí eu briguei com ele, porque não tinha como acreditar. Então eu estava em casa, olhei pro relógio quando deu 11h35 da noite e falei assim, e aí, tá vendo? 11h35, cadê a casa própria? Quando eu falei assim, meu telefone tocou. Atendi, a pessoa diz, Wellington, você consegue chegar aqui em casa antes de meia-noite? E ele disse, consigo. O que é tão importante? Ele disse, precisa chegar aqui em casa antes de meia-noite, porque Deus me mandou te dar uma casa, e essa casa é sua. E ele chegou lá antes de meia-noite e ganhou a casa. Então é uma experiência assim, que ela tem uma continuidade. E eu tô contando isso aqui só para dizer para você, eu vivi aquela experiência, estar lavando vasilha, orando a Deus, e Deus me levar no quarto de alguém que estava orando, não foi porque eu estava orando somente, mas porque tinha outra pessoa orando. Então quero incentivar você a orar, porque enquanto você ora, Deus conecta você com outra pessoa que está orando, e o sobrenatural acontece. Igual foi com Cornélio, ele orou, teve a visão do anjo, e o anjo falou o endereço onde Pedro estava, para Pedro ministrar o Espírito Santo. Então, meu incentivo a você, tenha a vida de oração, fale com Deus, se expresse com Deus, que orar é ter relacionamento com Deus. Uma última dica aqui para me encerrar esse pensamento. Tá aí em Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei. E a porta vai se abrir. Tem uma coisa comum nos 3 movimentos. São 3 coisas. Pedir, buscar
e bater. Bater. Tem uma coisa comum nos três, qual? Ele garante o resultado final. Pede, eu vou dar. Busca, eu farei encontrar. E é Jesus que está falando, bate e eu farei abrir. Então, ele garante o resultado final. Então, olha que interessante. Jesus, no Sermão da Montanha, o assunto que ele mais fala é sobre oração e comportamento. Por quê? Porque quem tem vida de oração, como o Pai Nosso diz, ó, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. A quem? Ou seja, quando nós temos vida de oração, o divino manifesta em nós e a gente tem capacidade de perdoar como o divino perdoa. Então, quem tem vida de oração, tem vida transformada. Por isso, na Bíblia, sempre oração vai estar atrelada a comportamento e testemunho. Porque o comportamento e o testemunho revela quem tem vida de oração e quem tem autoridade na oração. Então, pedir, buscar e bater. Algo comum, ele garante o resultado final. Só tem duas coisas que estão implícitas, ou seja, elas não aparecem diretamente, mas elas aparecem no texto. O quê? Ele garantiu o resultado final. Ele não garantiu nem o tempo, nem o modo. Deus é maravilhoso. Por que ele não garante o tempo e o modo? Porque ele quer que a gente tenha uma vida de oração. Então ele não garante o tempo e ele não garante o modo. Ele garante o resultado final, porque senão você ora uma vez só, acabou, aquele relacionamento ficou só pela necessidade. Mas quem tem vida de oração vai manter a vida de oração, porque confia no tempo, no modo e na garantia do resultado final que só ele pode dar. Você que se encontra aí, nos assistindo do outro lado, vivendo como a maioria vive, e nós também às vezes vivemos, um período de escassez, um período de luta, um período de tribulação, um período, como já trabalhamos em outros episódios aqui, dizendo sobre medo. Neste episódio, falando sobre oração, você acabou de ouvir aqui, e vai continuar ouvindo, que daqui a pouco a doutora Ana Donizete vai falar. Você acabou de ouvir que Deus é um Deus que fala. Oração é um relacionamento onde um ser sobrenatural comunica com o ser criado, gerado por ele, aonde esse ser fala e ouve. E nós vimos aqui, dentro da palavra do pastor Giovanni, que ele garante o resultado, só que o tempo é dele. Então, diferente do que você esteja passando ao assistir esse vídeo, ao ver esse programa, ao ouvir no seu carro, na sua casa, na sua empresa, onde quer que você esteja, no Brasil, fora do Brasil, num bairro simples, num casebre simples, dentro de um beco, fora de um beco, ou até numa mansão suntuosa, saiba que o Eterno fala, que ele visita, que ele ouve, que ele ama e que ele toca, porque oração é ser tocado. Fala, doutora Ana Donizete. Prazer estar com vocês novamente. E interessante o pastor Giovanni trouxe aqui sobre oração, porque o final é fé, né? Porque sem fé não tem como agradar. E eu fui buscar, né, no dicionário o que significa oração. Ele é um conjunto linguístico que ele vai estruturar uma frase através de um verbo, né? E aí, lá em João 1, ele vai indagar muito bem que o verbo se fez carne. É esse verbo que nos liga. E Jesus, nos ensinamentos a respeito de oração, e chegou em determinado momento, lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, ele vai falar assim, olha, vocês ainda não pediram nada no meu nome, mas agora é a hora. Pede, e tudo aquilo que vocês pedindo, crendo, será atendido. Né? Então, a oração, eu costumo dizer que ela é o combustível do crente. Sim. Ela é o combustível daquele que entende que precisa estar ligado com o céu. É a única maneira de falarmos com o Pai. E é a única maneira de estarmos interligados com o Espírito que mora em nós. Então, uma vida de oração que não é praticada contínua é uma falência. É como se alimentar todos os dias. É como tomar água, suplementos. Hoje em dia a gente vê aí muita gente buscando corpos saudáveis, aí vai, toma suplemento, toma as vitaminas, mas esquece do principal, do que é dentro. E o Senhor, ele nos deu essa ferramenta
até grosseiramente dizer que o Espírito Santo é uma ferramenta, mas ele é o inquilino, o morador que está em Maravilha. nós, que nos capacita neste lugar de oração. E o texto que eu mais gosto está lá também em Mateus 6, quando Jesus ele vai falar assim: olha, você quando for orar, entra no seu aposento e fecha a sua porta e ora ao seu pai que está em secreto, porque o seu pai que te vê, olha que interessante, ele te vê. E aí o Senhor nos leva no Salmo 139, onde Davi ele fala: Senhor, tu me sondas e me conheces e sabe de todos os meus intentos. Então, quando nós precisamos entender que este lugar de oração, ele é um lugar íntimo, mas ele também é um lugar público. Ele é um lugar íntimo, mas ele também é um lugar aonde compartilhamos, e nesse lugar de intimidade é onde que tudo acontece. Porque é na sua intimidade que você é curado, é na sua intimidade que você crê, que você cresce em conhecimento do Senhor. É nessa intimidade que o Senhor nos chama. E Salmo 25, versículo 14, o salmista vai dizer que a intimidade do Senhor são para os que os temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Em outras traduções que eu gosto muito, o seu concerto. Então, a aliança do Senhor com aquele que o busca no secreto é um lugar de concerto, é um lugar de aliança, é um lugar de renovação. E falar de oração é pano para manga, É né? fantástico, né? Pastor Laranjeira. Pastor Laranjeira, que é o nosso doutor aí, eu digo doutor e com muita humildade, porque é um homem que não para de orar, né, pastor? E tudo que você vê foi gerado pela oração. Até você é fruto de oração. Você, antes de entrar no ventre da tua mãe, Jesus orou e te escolheu para ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com ele. O seu nome não está escrito na lata de um lixo. O seu nome, pela oração, foi escrito no livro da vida. Amém. Tudo que você vê é fruto de oração. Até o céu e a terra foi feito pela oração. E essa oração, ela disse: haja luz e houve luz. Essa oração ela é tão poderosa, porque a oração já diz, tem que ter a oração e ação. Orar e ação. E essa oração é tão poderosa que ela fez tantos milagres que nenhum livro do mundo caberia. Essa oração ela tem um nome. E esse nome está acima de todos os nomes. Quando você ora neste nome, todo o poder do céu se ouve, todo o poder do céu se movimenta em seu favor, em favor do seu sonho, em favor da sua família, dos seus projetos, do seu trabalho, da sua saúde e da sua felicidade. Amém. Esta oração, ela chama Jesus Cristo, Glória a Deus. o Nazareno. Glória a E Deus. ela está junto conosco todos os dias, até a consumação do século. E ela disse também que onde houver 2 ou 3 filhos que concordam com esta oração, eu estarei concordando nos céus, na terra e debaixo da terra. A oração é fruto de todo o avivamento, é fruto de toda a vitória de um ser humano. E por isso que eu e você somos felizes, porque nós somos fruto dessa oração sobrenatural, sobre gloriosa, sobre maravilhosa, que chama Jesus Cristo, o Nazareno. Glória a Deus vos abençoe, vos guarde eternamente. Que essa oração te dê vida, vida com abundância, e vida eterna. Assim diz o grande eu sou, assim diz o leão da tribo de Judá. É maravilha! Nós, nesse portal de milagre que estamos aqui, que é o podcast do Santos, ouvindo estas palavras de tanta sabedoria do pastor Laranjeira, dando um beijo no coração com todo amor e respeito à pastora Amélia, que está ali nos bastidores, porque falar de oração é entender que existem joelhos e corações e mentes dobrados e lágrimas que são derramados antes de que algo como esse aconteça. Existem milhares e milhares de pessoas que estão orando para que este canal seja mantido, para que você ouça uma palavra de fé, para que você entenda que este canal é um portal que vai te levar aonde Deus tem para você. Indiferente você tenha dinheiro, indiferente você tenha posses, indiferente você tenha um canudo acadêmico, você vai ser nutrido pelo poder de Deus. E eu quero que você saiba, que você aprenda, porque estamos aqui como mentores, como professores, estamos aqui como conselheiros no podcast do Santos, para que você aprenda a orar.
Pastor Giovanni, para aqueles que nos assistem, nos ouvem, nos acompanham e ainda não são cristãos, mas podem ser ouvidos pelo Senhor de todas as coisas. Para aqueles aqui ainda não entenderam como a doutora e pastora Ana Donizete diz, de paternidade, de identidade, porque cremos sobre a palavra do Senhor, o qual estamos resgatando aqui no nosso canal, episódio após episódio. Queremos que todos são filhos que ainda não compreenderam a paternidade e não compreenderam a sua identidade de filhos, não aceitam a paternidade do grande Pai, do grande eu sou, do Senhor dos Senhores. Qual palavra que você diria para essa galera que nos assiste, que nos ouve, que vai nos ouvir no carro, mas que não sabe nem o que é oração? Eu vou falar através de uma experiência. Desde os 15 anos, eu ia ao monte orar. E eu orava, às vezes, de sexta para sábado, às vezes sexta, sábado e domingo. Cada semana e cada tempo, quando eu podia, eu ficava tempo a mais. Então, qual era o objetivo que eu ia lá orar? Eu ia lá orar pedindo a Deus para me usar no louvor, que eu queria aprender a tocar e cantar. E eu ia lá pedindo a Deus para me usar na revelação, para me dar o dom de revelação. E eu pedi que ele me desse o dom e que não precisasse me revelar coisas profundas. Não precisava. Eu só queria ser usado para que a pessoa do outro lado entendesse assim, Deus existe. Então, dos 15 aos 18 eu fiz isso. Eu ia no monte e orava. Quando eu tinha 18 anos, eu estava trabalhando de office boy, na época que o salário mínimo era R$151, não sei se alguém lembra disso. E eu estava na Augusto de Lima com a mochilinha de office boy e de repente veio um pensamento. Vai lá no Shopping Cidade, na Centauro Esporte, e leva R$10 pro Davis. R$10 seria tipo R$100 hoje, né? Isso não era pouco, não. Para um salário de 151, leva R$10 pro Davis. Eu falei assim, gente, eu puxei tanto minha mãe é pastora, minha mãe diria aqui nesse podcast, a oração é a chave da vitória. É isso aí. Ô, gente, minha mãe, ela acordava de manhã orando e ela chorava no quarto e ela começava a chorar. Quem tem vídeo de oração, a gente não tem noção do impacto que a gente causa na vida das outras pessoas, porque minha mãe estava no quarto chorando e apresentando a Deus suas necessidades. Eu estava do outro quarto. Você sabe o que eu falava? Eu falava assim, Deus, se o Senhor não atender minha mãe, eu vou ficar muito decepcionado. Porque uma pessoa que tem vida de oração, como ela tem que contar testemunho de vitória. Então, de forma natural, eu estava intercedendo pela oração dela, porque a oração dela me impactava. A forma como ela clamava a Deus. Minha mãe é uma mulher de oração, meu pai também um homem de oração. E aí, eu, com aquele pensamento, falei assim, peraí, eu estou pedindo a Deus dom de revelação? Será que... Eu estou falando isso para quem não é crente, preste atenção. Então, será que será? Eu falei, gente, peraí, eu não posso ter um pensamento assim. Eu sei que eu puxei minha mãe, tem um coração generoso e tal, mas não é normal. Então, veio a terceira vez, e aí eu peguei e falei assim, pensamento, respondendo para mim, como se fosse para mim mesmo, né? Que até então eu não estava entendendo. Eu falei, Deus, se é o Senhor falando comigo, e não é o meu pensamento, porque eu tenho orado para o Senhor me usar na revelação, eu vou lá levar os R$10 para o Davis, na Centauro Esporte, com uma condição, se o Senhor me revelar o motivo. Quando eu falei assim, no meu olho esquerdo, apareceu tipo uma televisãozinha. Então, meu olho esquerdo via uma coisa, o meu direito via Augusto de Lima e os carros. E eu assisti ele indo pegar o tênis no estoque assim, a boca dele fechada, e eu ouvi o pensamento dele. Ele falou com Deus, pensamento, Deus, eu queria ter R$10 para poder almoçar, porque eu só tenho 2 vale-transporte, eu tô morrendo de fome, eu só tenho 2 vale-transporte para voltar para casa. E aí eu falei, agora eu levo. Cheguei, aí você já sabe, né? Quando a revelação é profunda, assim, você já fica cheio, né, de autoridade e tal, e vendendo bem. Eu falei assim, olha, Deus, eu vim aqui te dar isso aqui, pus na mão dele. Aí ele assustou assim, eu falei assim, não, mas nem eu quero te dar, não. Aí ele assustou. Eu falei, como prova que não sou eu que estou te dando, e nem é eu que quero te dar, e que é Deus que mandou. Você foi lá no estoque, foi pegar o tênis, olhou para o teto em direção ao céu, e em pensamento você disse, eu podia ter R$10 para me poder almoçar, eu só tenho 2 vale-transporte para voltar para casa. Fala comigo que já almoçou, ou que tem mais de 2 vale-transportes no seu bolso. Se for possível, me chama de mentiroso. Ele começou a chorar e falou, como é que é ouvir a voz de Deus? Sabe o que ele era? Espírita kardecista e espírita da Umbanda. Mas ele falou com quem em pensamento? Com Deus. Com Deus. E mesmo tendo uma fé torta, mesmo tendo uma fé
totalmente diferente do que a palavra nos ensina, Deus ouviu e respondeu. Então, ele ficou maravilhado, começou a chorar e eu disse para ele assim, ó, vem para a igreja e você vai descobrir que mesa branca, preta, qualquer cor que tiver, qualquer linha, de qualquer centro, ninguém pode revelar seu nível de intimidade com Deus, só ele pode. E ali foi a semente do evangelho e mais para frente, eu e minha mãe ganhamos ele para Jesus. Um dia ele passou mal, eu orei por ele, ele vomitou uma bola de bombril, o mal foi embora na hora, e depois desse episódio, ele aceitou Jesus. Então, para você que não é crente, fala com Deus, escuta teu pensamento. A Bíblia diz que ele sonda, esquadrinha coração, até o desejo da sua alma, ele escuta. E o meu maior desejo é que ele use alguém para abençoar a sua vida, para você saber que não é nós que encontramos a Deus, é Deus que nos encontra. Amém. Amém. Para você que se encontra aí no Jardim Europa, nos assistindo, nos ouvindo, depois de uma palavra dessa aqui, a gente já poderia abandonar tudo aqui, né, pastor Laranjeira, né, doutora Ana Donizete, e ir embora. Porque Deus ouve alguém que nem o serve e está no engano. Imagina você que está aí desejoso de ouvir o Senhor Jesus. Orar é você comunicar com Ele. Assim como o pastor Giovanni trouxe essa experiência fantástica, que Deus ouviu a oração, um pensamento de alguém que não servia, o atendeu. Deus também te ouve, Deus também te atende. Amém. E nós queremos muito que você entenda essa dimensão da oração. E pensar em oração é pensar em alimentar, porque a oração é alimentar. E quando eu penso em alimento, eu não posso fugir que tem um alimento espiritual que nós estamos falando, mas também tem um alimento físico. E quando eu penso no alimento físico, eu preciso divulgar para você. Você que está aí na região de Venda Nova inteira, você que está no centro de Venda Nova, você que se encontra aí ó, no Jardim Europa, você que se encontra no Maria Helena, Mantiqueira, nós temos ali ó, um marmitex fantástico, marmitex da Tereza. Se encontra na rua Samarino, número 81, Jardim Europa. Você pode me chamar no inbox que eu vou mandar para você todos os detalhes. Um preço surreal, não como a oração. A oração está muito além, mas você vai alimentar o seu corpo e você vai experimentar uma comida fantástica. E você vai abençoar uma irmã cristã e um pastor que se encontra nesse endereço no Jardim Europa. Pensando em oração, falando em oração, não podemos deixar de ouvir uma doutora da área da saúde, que mesmo estando na área da saúde, entende as diretrizes da ciência, mas não deixa a oração. Oração e ciência, doutora Ana Donizete. Interessante é que hoje a neurociência ela tem buscado desbravar essas questões da oração. Percebeu-se, né, que pacientes que faziam práticas da oração em momentos de tratamento, em momentos, né, de ali no estado, né, de convalidação, de apresentação diante dos seus maus, elas começaram a acessar um lugar aonde ninguém tinha coragem de acessar ou não sabia que era acessado, né? No lóbulo frontal cerebral foi identificado e hoje já se diz que tem um lugar de Deus no cérebro. É tão interessante, né? Porque os pesquisadores, eles constataram que quando um paciente ele começava a orar, a atividade cerebral daquela pessoa mudava. E o mal daquela pessoa, ele ia se diluindo, ele ia se transformando. Então, eu vi um pesquisador também trazendo um rapaz que estava num quadro de depressão crítica, assim, não queria mais nada com a vida, já estava, assim, prestes a desistir mesmo de toda a sua vida, e ele começou a prática da oração, e o menino foi curado. Hoje ele testemunha para muitas pessoas, e olha que interessante, ele não era cristão, né, evangélico como nós somos hoje, mas ele começou essa prática de oração e ele foi liberto do mal dele. Então se constata dentro da ciência o lugar de Deus, né, que é mais ou menos aqui nessa região aqui cerebral, que é o lugar onde nós criamos um mecanismo chamado gama, que aumenta
aumenta a nossa atividade e aumenta o nosso desempenho na saúde. Ele aumenta as nossas defesas, né? Aquelas defesas que antes estavam debilitadas, elas são crescentes. Elas começam a crescer em nós e nós começamos a ter um resultado melhor, né? E a gente sabe que o nosso cérebro, ele trabalha com comandos. Sim. Então, você vai trazer a palavra, né? O pastor trouxe aqui, o pastor Laranjeira trouxe a questão da oração como desde o início, né? Maravilha. Deus disse e ouve. Então, às vezes as pessoas falam assim, se a palavra tivesse poder, ia dizer, sou rico. Uai, se você tem fé para isso, Amém. que se assim seja para você. Verdade. Então, eu vejo que a oração, ela movimenta a fé. Se não tiver fé, não tem Verdade. nada. A gente escuta pessoas falando assim, mas por que fulano fez uma promessa de subir a escadaria de Fátima e alcançou uma graça? Ela alcançou a graça porque ela teve fé. Ela creu. Ela recebeu algo do espírito dela, ela entendeu aquilo, ela professou aquilo e ela alcançou a graça. Então, independe de religião. E aí eu quero dizer para você que está me ouvindo que a fé, ela é o combustível que mantém a oração. Não adianta você chegar lá e orar de qualquer jeito também, não. Tiago, ele vai nos falar lá no capítulo 1 que aquele que ora não vá duvidando, ânimo dobre, né? Coração duvidoso não alcança o coração de Deus. Verdade. Então, vá crendo, vá entendendo. O livro de Hebreus vai falar, olha, achegue com ousadia ao trono da graça. O véu se rasgou, pode entrar e clamar. Mas tenha certeza de que você está saindo dali justificado, abençoado. Viva como se você já tivesse tomado posse daquilo que você levou a Deus. Isso é fé. Hebreus, né, capítulo 11, que fala, né, a certeza das coisas que se esperam e a convicção daquilo que você nem tem, mas você caminha sobre essa verdade. Amém. E é isso. Eu queria completar o que a doutora falou sobre a fé. Jesus falou comigo da fé em Jerusalém, no túmulo vazio. Ele diz, filho, olha o que Paulo fala sobre o meu evangelho, sobre a fé. Paulo disse, eu não me envergonho desse evangelho, porque ele é o poder do meu Deus. Porque de fé em fé o meu justo viverá pela fé. E só tem vida quem tem a fé. Amém. E ele falou, você sabe quem é essa fé? Eu falei, eu não sei, senhor, eu preciso aprender. Essa fé sou eu. Glória a Deus. Essa fé chama Jesus Cristo. E quando você tem Jesus Cristo, você tem tudo, porque eu sou tudo. Eu Você sou a precisa de vida. pão, eu sou pão. Você precisa de água, eu sou água. Você precisa de amor, eu sou amor. Você precisa de fé, eu sou a fé. Você precisa de perdão, eu sou o perdão. Você precisa de cura, eu sou a cura. Você precisa de sabedoria, eu sou a sabedoria. Você precisa de inteligência, eu sou a inteligência. Você precisa de riqueza, eu sou a riqueza. Você precisa do caminho, eu sou o caminho. Você precisa da verdade, eu sou a verdade. Você precisa de vida, eu sou vida, e vida com... Abundância. Então, só tem vida quem tem a Em- fé. Glória. E a fé, ela Jesus. chama Jesus Cristo. Ela chama Jesus Cristo. Ela chama Jesus Cristo. Glória a Deus. O senhor estava onde? O senhor falou? Em Jerusalém, no túmulo vazio, Quando Deus, quando Deus falou ao vivo comigo. você que nos assiste, você ouviu onde ele estava? Ele estava em Jerusalém. Quem te levou para Jerusalém, pastor Laranjeira? Foi a Igreja Batista Getsemane, E mais quem? mais o meu querido anjo da igreja, pastor Jorge Linhares. E mais quem? E Jesus, né? Ê, maravilha! Jesus. Porque eu orei a ele, Glória a pedi Deus. a ele, 28 anos eu esperei. E ele te E ele deu. realizou o Ele te deu, meu sonho Glória a Deus. 28 anos depois. Porque, meus queridos, você que nos assiste, vocês que estão aqui comigo, eu disse para o pastor Laranjeira quem o levou, porque nós estamos falando de oração mais fé. E a fé, nós desenvolvemos ela de o quê? De ouvir e o ouvir e o ouvir e o ouvir e o ouvir a palavra do Amém. Senhor, Que é a Glória a própria Deus. fé. que é a própria fé. E o pastor Laranjeira teve lá em Israel, como também teve o pastor Giovanni, como eu também vou ir. Aleluia! Oh, maravilha! Como Glória! a doutora Ana também irá. Amém. Amém. Porque oração é fé. Glória a Deus. Oração é fé. E você não irá também, não? Nós estamos chamando a você a crer. Nós estamos chamando a você para ir para uma nova dimensão, a ter uma metanoia. Enquanto os pastores e a doutora falavam, eu pensava nesse termo. Metanoia, mudança
de mente, mudança de mentalidade. Indiferente de como você esteja vivendo, empregado, desempregado, dono de empresa, falido, não falido, pensando em suicídio, pensando em morrer, pensando em fugir, enlouquecido. Estamos aqui, a doutora que trabalha na área da saúde mental, e nós estamos trazendo uma palavra para você, de que a sua solução chama Jesus Cristo de Nazaré Glória a Deus. pelo poder da oração. É no poder da oração que nós seremos levados, transportados, conduzidos a uma nova dimensão. Aleluia. A uma dimensão que não podemos deixar de estar. Porque nessa dimensão, como o pastor Laranjeira disse, a doutora disse, o pastor disse aqui, nessa dimensão não tem morte. Nessa dimensão não tem dor, nessa dimensão não tem fracasso, nessa dimensão não tem perda, nessa dimensão só existe vida, porque o Senhor da vida navega e transita nessa dimensão, o qual estamos te convidando a adentrar no podcast do Santos. Né, pastor Giovanni? Glória a Deus, sim. É isso aí. Maravilha. Deus me deu uma palavra sobre oração. Quando eu recebi esse convite, eu falei, oh meu Deus, muito obrigado. Em Apocalipse capítulo 8, vai falar sobre, começa dizendo assim, e abriu-se o 7º selo, e foi dado ao anjo uma trombeta, e houve-se silêncio no céu quase meia hora. Então veio um anjo e pegou todas as orações dos santos com o seu incensário e colocou diante de Deus, e ela subiu como incenso, e ele então tirou um fogo do altar e lançou sobre o incensário, com as orações de todos os santos, e virou sobre a terra e houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Esse é o texto de Apocalipse, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 5. E daí Deus me deu uma palavra, claro que não vai dar para falar ela toda, mas eu queria só, sintetizar uma parte sobre a questão da oração. Neemias, a Bíblia diz que Neemias orou, porque muita gente pergunta assim, para que eu devo orar? Orar para quê? Para que eu devo orar? Quando devo orar? Por que devo orar? Então, vai servir muito para essas perguntas. Neemias orou, quando ficou sabendo que Jerusalém estava queimada, ele ora a Deus e pede a Deus assim, ó, Senhor, me faz alcançar o favor do rei. Quando ele chega diante do rei, o rei fala, Neemias, você não é triste? Seu semblante está diferente. Ele fala, eu estou triste por causa do sepulcro da cidade dos meus pais. Está queimado, está tudo queimado. E o rei fala assim, o que você quiser, eu faço. Maravilha. Deus está respondendo a oração de Neemias. Mas Neemias, ao invés de já pedir, o texto diz que ele ora. E eu aprendi uma grande lição com Neemias, que muito crente às vezes cai nessa cilada. Tem crente que ora, Deus responde a oração e ele estraga tudo na resposta da oração. Por quê? Porque quando você ora e Deus responde a oração, você deve orar para fluir na resposta de oração. Então tem gente que ora, quando Deus está respondendo, ela fala, mas eu orei, Deus respondeu, não deu certo. É claro, porque ela estragou quando ela deveria orar de novo. Então Neemias ora de novo, e depois que ele ora de novo, Deus dá para ele uma direção, e ele vai pedindo coisa por coisa. O rei já ia liberar tudo, mas ele pede etapa por etapa. E aí ele concede a vitória. Olha como é que é a vida do crente. Só que tem um capítulo 4 que Neemias é ameaçado por Sambalate, Gesem e Tobias. E aí ele vai orar de novo. Porque o crente ora para tudo. E aí quando Neemias vai orar, ele fala assim, Senhor Deus, com as minhas palavras, né? Não é igual tá na Bíblia, não. Com as minhas palavras. Quebra eles. Tudo que eles querem fazer com a gente, faz com eles. Joga eles na parede. Destrói com eles. Acaba com eles. A pergunta que eu faço é retórica, mas eu faço houve resposta de oração? Deus respondeu? Deus falou com Neemias? O que aconteceu? Sabe por que às vezes a gente ora e a gente pensa que não houve resposta de oração, biblicamente falando, você não vê nenhuma manifestação de resposta. Por quê? Quem é chamado para reconstruir não pode orar por destruição. Então, às vezes, o inimigo nos provoca. O inimigo nos provoca para a gente orar diferente do nosso chamado. O nosso chamado é para construir, reconstruir. Ele nos provoca para destruição. Então, Neemias está orando por uma coisa que ele não foi chamado. Ele não foi chamado para brigar, ele não foi chamado para destruir, ele foi chamado para reconstruir. Mas olha por que é importante ter vida de oração. Ele está orando, então, errado. Se ele está orando diferente, que ele foi chamado, a oração está errada, sim ou não? Sim. Então, agora vamos falar de uma pessoa que orou errado?
A Bíblia diz que Moisés falou, Senhor, eu quero te ver, tira essa nuvem, eu não quero mais ficar... Entre eu e você, eu não quero a nuvem, tira a nuvem, eu quero te ver de verdade. O que Deus responde para Moisés? Moisés ora e fala, eu quero te ver. E aí Deus fala, Moisés, se você me vê, Moisés, você morre. Nenhum ser humano pode me ver e ficar vivo. Mas faz uma coisa, sobe na pedra e eu te levo à fenda da rocha. Aí eu aprendi uma coisa maravilhosa. Em João 11, no túmulo de Lázaro, Deus fala, remove a pedra. Mas aqui com Moisés, em Êxodo, Deus fala, sobe na pedra que eu movo a pedra. Olha a diferença. Pastor, como é que eu sei que eu devo mover a pedra ou que essa pedra se move a meu favor? É simples. A ordem dada para mover a pedra é para os incrédulos, porque incredulidade e inércia é a mesma coisa. Toda pessoa que não acredita, não faz nada. Mas toda pessoa que faz alguma coisa, mesmo não sabendo, ela já está provando que tem fé, porque tem atitude. Então Deus fala, sobe na pedra e a pedra vai te levar à fenda da rocha. E eu vou passar e vou te mostrar toda a minha bondade, passará diante dos seus olhos. Então, mesmo se for errado, ore. Sabe por quê? Deus conserta a oração. Porque quando a gente ora ao Pai, em nome do Filho, o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Então Deus corrige a oração de Moisés e dá para ele a experiência. Moisés, você quer me ver? Eu vou revelar algo. Vou passar toda a minha bondade diante dos seus olhos. Deus corrige a oração dele. Agora vamos voltar a Neemias. Ele orou errado, não foi? Chamado para construir, reconstruir, está orando por destruição. Houve resposta de oração? Não. Mas peraí. O Senhor diz que se a gente, clama a mim responder-te-ei, ele garante que quem clama, ele responde. Por que às vezes a gente acha que ele não responde? Porque ele diz que vai responder, mas ele não disse nem o tempo, nem o modo. Como. Então, às vezes, ele não revela o modo. Como orar é tão importante que a gente, às vezes, ora errado. Ora para destruição, sendo que a gente foi chamado para construir. Sabe o que aconteceu dentro do coração de Neemias? Ele entendeu. É espada na mão, tijolo na outra. Por quê? Eu vou dizer para o inimigo, estou pronto para lutar, não por guerrear contra você, mas para lutar pelo chamado e o propósito que eu tenho. E aí eu descobri que Sambalat, Gesem e Tobias, as provocações da vida, é para Deus acelerar a obra na nossa vida, né? E para a gente fazer, sabe o quê? Fazer a obra mantendo oração. Ele orou o tempo todo para ter resposta. Quando ele estava trabalhando, ele parou de orar. Aí a provocação fez ele voltar a ter vida de oração, mesmo que errado. E aí, orando errado ou não, o sentimento por dentro mudou. Então, ora. Que mesmo que você ore errado, mesmo que você não veja a resposta, aqui dentro muda. E você começa a agir conforme é necessário. Glória a Deus. Uma coisa muito importante é entender que o sentimento é mudado na oração. Vai lá, meu pastor! Não, e a oração, ela traz convicção e a certeza, né? Que tudo que você orou com convicção e certeza, Jesus já realizou. Porque Jesus é hoje eternamente. Lá com Jesus não tem ontem nem amanhã. Eu sou hoje eternamente. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa, o ômega. Eu sou Jesus Cristo, o Nazareno. Amém? Amém! Vai lá, pastor. Eu queria só concluir sobre o Apocalipse 8, 5, que Deus me revelou, que eu fiquei assim... Porque quando ele falou, prega sobre oração, e me deu o texto de Apocalipse, eu falei, como que eu falo de oração em Apocalipse? Sabe o que está escrito? Abriu o 7º selo. Deu a trombeta a cada anjo. São 7 anjos, 7 trombetas. Cada selo, se você ler lá depois, acontece uma catástrofe. Uma desgraça, desculpa a palavra, uma tragédia na Terra. Jamais vista na história. Cada trombeta é só desastre. E aí o que acontece? Houve silêncio no céu. Aquela adoração toda parou. Então, às vezes, a nossa oração também é silêncio. Quando a gente não entende o que Deus está fazendo, nossa melhor oração é o silêncio. Para dizer para Deus, eu não entendo, mas eu concordo, só em silêncio. Eu não entendo, mas eu aceito. Como Maria diz, cumpre em mim o seu propósito. Eu não entendo, mas cumpre em mim o seu propósito. Aí houve silêncio no céu, porque toda decisão importante da nossa vida, ela precisa ter a nossa alma aquietada. Às vezes nós precisamos fazer silêncio. O silêncio também é uma oração. E aí, houve silêncio no céu. E aí o anjo pega a oração de todos os anjos. E aí eu descobri uma coisa. Quando eu oro para alguém e falo assim, Deus, pega ele, pega ele. E aí a mesma pessoa ora e fala assim, Deus, não, pega ele, olha só. Ele que não gosta de mim. Eu tô orando para Deus pegar ele, ele tá orando para Deus pegar eu. E a gente não sabe que a minha oração vai para o mesmo lugar que a dele vai também, no mesmo incensário. E aí por que Deus ensinou a gente a orar pelo nós e não no individual? Porque quando eu oro no nós,
a minha oração soma com o outro que está orando dentro do mesmo propósito e ela tem mais probabilidade de ser respondida com um tempo mais rápido. Então a oração de todos os santos estava num único incensário, porque ela foi purificada com fogo. Então a oração de todos está junta. Aqui suportar o fogo do altar de Deus vai ter resposta. E aí, para terminar, houve silêncio no céu. Silêncio por quê? Porque vai começar o juízo de Deus. Silêncio por quê? Porque o 7º selo foi aberto. Silêncio por quê? Porque o juízo de Deus vai começar. Mas o silêncio do céu foi quebrado para haver resposta de oração. Vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Antes do juízo acontecer na terra, quem tem vida de oração vai ter resposta de oração. Eita maravilha. E nós estamos aqui no mesmo espírito, né? E quando o Giovanni falou, e Deus disse para mim uma vez que o silêncio dói mais do que 1000 palavras. Eu sempre falo com o meu amor. O silêncio dói mais do que 1000 palavras. Então a gente nunca deve retrucar, mas fique em silêncio. Só aguarda. Aleluia. É maravilha. É importante pensar que oração é atitude. E pensando em atitude, para você ficar com o cabelo bonito, igual tá o meu aqui, ó, na régua, igual tá o do pastor Giovanni ali, igual também tá o nosso pastor Laranjeira, ficar bonito igual tá a doutora Ana Donizete, eu queria dizer para você que nós temos um barbeiro. Ele atende tanto homens quanto mulheres. Lá é dividido espaço feminino e espaço masculino. O nome dele é Roberto, a empresa chama Fino Toque, fica ali perto do Cachoeirinha, Avenida Bernardo Vasconcelos, 1114. Ele já esteve aqui conosco. E para você, só me chamar no inbox, eu te passo os detalhes. Lá você tem um desconto, é só falar um nome maravilhoso. Primeiro Jesus e depois Santos. E você vai continuar com o seu cabelo na régua. Amém. Você vai continuar bonito, ok? Considerações finais, doutora Ana. Estou saindo aqui muito edificada, né? Porque falar de oração e expressar fé, né? Hoje foi um encontro e eu vejo que Deus ele alinhou mais uma coisa na minha vida. Amém. Estou muito honrada de estar presente com o pastor Laranjeira, sua digníssima, amada, maravilhosa, né? Amém. Santos, pastor Giovanni, toda essa equipe aqui. E eu creio que há momentos e momentos precisam ser vividos Amém. com graça. Isso é resposta de oração, como o pastor Laranjeira trouxe aqui. Resposta de oração. Estar aqui, nunca imaginei, Amém. de verdade. Quando o Santos me convidou a primeira vez para participar do podcast, eu falei, o que eu vou falar, gente? E aí as coisas vão fluindo e as coisas vão acontecendo. Então, creia, se você tem um sonho, se você tem um desejo, se você quer muito ser uma resposta, creia e viva para que o Senhor manifeste sobre a sua vida. 30 E segundos, é isso. pastor. Nós não temos palavras, né? Para falar de tanta maravilha que aconteceu nesses momentos que nós estamos aqui em oração. Muitas nações foram alcançadas, muitas famílias foram alcançadas, porque o nosso Deus é Deus de perto, é Deus de longe. E a palavra dele nunca saiu vazia e nunca voltará vazia. Amém. E nós somos a palavra viva do Senhor nesta terra. Glória a Nós Deus. somos embaixadores, sacerdote real, raça eleita, nação santa, povo da exclusividade do grande eu sou. Crê nos meus profetas e prosperarei. 30 segundos, pastor. Gratidão, muito obrigado pela oportunidade. É a primeira vez que eu fui convidado para participar de um podcast. Estou muito feliz, emocionado. E as pessoas que estão nos assistindo não sabem, mas tivemos bons momentos de oração tremendo antes de acontecer esse momento. Então, a minha palavra é muito obrigado. Santos, que Deus te abençoe. Ana, doutora Ana, muito obrigado por participar, por conhecer você. Pastor Laranjeira já conheço, então gratidão a todos e a toda a equipe. Muito obrigado. Um beijo no seu coração, você que nos assiste, que irá nos assistir. Um beijo no coração da nossa intercessora. O pastor não vai ficar com ciúme, né? Pastora Maria Helena tem orado por nós. Um beijo no seu coração, que também é nosso intercessor desse programa. Um beijo no coração do pastor Ricardo Santos, que tem orado e que tem nos incentivado a dar continuidade a esse ministério. Você que se encontra aí com dependência química, com problema em presídio, você que tem um filho problemático, nos chama no inbox que nós temos a resposta em oração
para os seus problemas. Amém. Um beijo no coração do estado de Minas Gerais, um leste mineiro, você que se encontra em outros estados e dos nossos irmãos valadarenses que estão nos Estados Unidos, Hong Kong, Lisboa. Um beijo no seu coração dos santos. Amém? Amém. Amém.